Bacana, estamos começando com Dodge aqui, ele representando aqui a Igreja Assembleia de Deus. Dodge, me conta uma coisa, você agora há pouco me falou em off que é pré-candidato a vereador. Isso, Walter. Hoje eu posso dizer que sou pré-candidato. Pré-candidato? Pré-candidato. Pré-candidato. É, Como é que é para você conciliar política e religião, Dodge? Walter, é uma coisa assim. Eu confesso para você que eu nunca tive pretensão. Mas eu acredito muito nas coisas de Deus, na direção de Deus. Eu acredito que às vezes Deus nos surpreende. Quando eu fui convidado por alguns irmãos para colocar meu nome, já que a nossa convenção tem um projeto hoje de lançar, no mínimo, no mínimo um representante dentro do Poder Legislativo, eu nunca me achei na condição de representar. É aquela coisa, eu nunca pensei que poderia ser o representante da igreja. Eu tenho 8 anos na igreja e quando surgiu o convite por parte de alguns irmãos, né, até mesmo do ex-prefeito Bel, eu fiquei meio assim confuso. Aí eu fui conversar com muitas pessoas, aquela coisa toda, e acabei que aceitando. Só que tinha outros nomes. E aí a igreja realizou um plebiscito, e nesse plebiscito no campo inteiro, aqui na sede, também em todas as congregações, nós somos 17 congregações hoje, e graças a Deus, nesse plebiscito, a igreja optou pelo meu nome. Né? Eu tive a maioria dos votos e a igreja disse: eu quero Dodge. A igreja queria Dodge para representar. E eu não poderia dizer não, Walter. Apesar de eu sou formado em Ciência da Computação, né, pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e eu estou pós-graduando em Gestão Pública Municipal pela UNEB, que era a Universidade, né, do Estado da Bahia. Então, é algo, e eu não tinha pretensão quando eu me inscrevi na pós-graduação, e nem passava pela minha mente que eu iria ser um pré-candidato. Porém, por isso que eu falo que eu acredito nas coisas de Deus, né? Eu queria fazer uma pós na área de informática, não consegui. Aí a única que eu achei foi na área de gestão pública municipal, que é uma área que todos devem, que é gestão, todos que pretendem galgar uma vaga na Câmara, precisa tá apto para não chegar lá dentro e falar o que às vezes que não é para falar. Então eu estou me qualificando, estou me preparando. Eu consegui passar pela igreja, por 2 votações dentro da igreja, pelo ministério, depois pela igreja no geral. E falta agora só mais uma etapa, né? Eu sou um pré-candidato. Você perguntou como é similar essa coisa. Algumas pessoas não entendem e pensam que o evangélico não pode entrar na política. É mentira. Sabe por quê, Valdo? Todo segmento social hoje tem um representante. Sim. Todo segmento tem um representante. E as igrejas, por muito tempo, tinham essa visão errada da coisa. Achar que crente não poderia ser um candidato, não poderia ser um prefeito, um governador. E quando você vai para a Bíblia, você encontra vários homens, como José, que foi governador do Egito, o próprio Daniel, que foi estadista, e foi estadista durante vários reinados. Nós encontramos Davi, um exemplo de liderança, de poder político. Nós encontramos o próprio Jesus. Jesus, ele combatia as coisas erradas. Jesus, ele tinha a linha de pensamento dele, a ideologia dele, a filosofia dele, e ele defendia. E a igreja hoje precisa ter essa filosofia. Porque, principalmente nós entendemos pelo lado espiritual que há um ataque grande contra as igrejas. Um ataque em forma de leis. Você pode ver o tanto de lei que foi colocada lá no Congresso para ser votada que iria prejudicar a igreja. Se não fosse a bancada evangélica lá, a igreja hoje estaria sendo proibida de pregar o evangelho em algumas partes da Bíblia. Né? Lei de ideologia de gênero, lei contra a família, lei contra a própria Bíblia, proibir a Bíblia nas escolas. Agora, É um Dodge, absurdo. desculpe te interromper, já te interrompendo. Agora, muitas pessoas não também, às vezes, buscam a igreja exatamente, tenta se infiltrar na igreja Isso, com um propósito de ganhar simplesmente voto. eleitoreiro. Ah, não. De Infelizmente, repente o cara, Walter, amém, Jesus, levanta a mão, Infelizmente. sou da igreja, mas no fundo, no íntimo, está lá de olho nos votinhos dos Infelizmente, evangélicos. Infelizmente isso acontece. Às vezes acontece, né? Walter, eu assim, tem como similar, eu vou responder, tem como similar, tem. Uma das maiores preocupações que eu tive foi justamente o pensamento das pessoas, porque eu sou líder de jovens. Nós trabalhamos o social e tem muitas pessoas que não entendem isso. E alguns até pensam, ele fez isso para se promover. E diante de Deus eu tenho minha consciência limpa. Em nenhum momento, Walter, eu estou na comunidade de 2013. Eu não tinha pretensão. A coisa caiu no meu colo assim de uma hora para outra.
Então, assim, aí eu vejo que... muita gente achava que tem toda gente que essa pensa, sua movimentação... tem, Walter, tem. O Dodge está fazendo isso porque ele quer ser candidato. Infelizmente, Walter, infelizmente. Mas quando você já estava promovendo essas questões, já estava na sua cabeça de ser candidato? Não. Walter, eu tenho meus projetos de mocidade, desde quando eu assumi, se eu trazer aqui para você, você vai ver. Que bacana. 2013, eu trabalho com projetos, meu diretoria... Mas infelizmente algumas pessoas fazem isso. Infelizmente, mas só que a gente não pode pôr a cabeça dessas pessoas. Sim, lógico. Eu aprendi muito e eu tenho aprendido muito, Walter, que nós precisamos ter nosso pensamento, nossa posição firme e não mudar. Eu tenho meus princípios. Independente do que estão falando de mim aqui, se eu sei que a minha consciência está pura diante de Deus, está limpa, deixa falar. Deixa falar. Aí o que acontece? Quando você falou uma coisa interessante, tem muitas pessoas, Walter, que se infiltram dentro das igrejas. É por isso que hoje o evangelho está do jeito que está. Pensando nisso. Eu sempre defendi, quando saía essa ideia, uma pessoa que nascesse na igreja, ou que tivesse um tempo já bem grande, porque poderia não ter esse pensamento. Eu não quero dizer aqui que todos que estão lá na igreja, que alguns que se converteram, estão lá, não. Porque só Deus conhece o coração. Mas uma boa parte do que você falou aí existe hoje ainda. Existem algumas pessoas que usam o evangelho para se promover. Mas eu acredito que a gente tem um Deus poderoso que sabe todas as coisas e ele age na hora certa, Walter. Não adianta a gente querer passar por cima das coisas, burlar o sistema ou burlar etapas, sabendo que Deus está no controle. Eu mesmo não tenho essa coragem. É tanto que eu pensei em desistir várias vezes. Será que é de Deus? Eu orei e venho orando. Só que aí eu vi Deus confirmando. Eu quis entregar a mocidade, justamente por causa disso agora, né? Agora eu estou orando para ver se eu entrego ou não, justamente para não misturar e as pessoas não entenderem errado. Porém, eu já recebi algumas profecias, recebi alguns conselhos e algumas pessoas que falam, não tem como. Só que a minha preocupação, Walter, hoje politicamente eu continuar com os jovens, para mim é bom, são mais de 120 jovens. Né? Mas só que eu penso no reino de Deus. E aí a minha visão, a visão das pessoas vão ter, porque pode pensar isso. Só que o que Deus determinar para mim vai ser. E eu acredito assim, se eu chegar, como eu sou um pré-candidato hoje, se for para mim ganhar uma eleição, eu vou ganhar, Deus já escreveu. Se não, é só mais uma experiência, eu vou viver minha vida porque eu não dependo disso. Exatamente, uma experiência já vivenciada por seu irmão, Fábio Reis. É isso. Que infelizmente foi bem sucedido. O Nilton Guimarães também da igreja também já foi candidato também. Alguns candidatos da igreja já se apresentaram à comunidade e não foram bem sucedidos. O que isso... A quem você atribui isso? A igreja às vezes não era tão unida como está hoje? O que acontece muitas vezes candidatos da igreja não serem bem sucedidos? Walter, me falam muito assim, tu acredita que a igreja vai te apoiar? Aí eu falo assim, eu acredito que se Deus estiver no controle de Deus vai me apoiar. Agora eu vejo pela questão humana, viu, Walter? Depende muito do nome, depende muito de quem está liderando também. Porque a igreja, ela tem uma tendência de seguir o seu pastor. Claro que nós não somos ignorantes, Walter, de achar que 100% da igreja vai apoiar. Nossa. Mas uma boa parte apoia. Eu acredito que a maioria maciça apoia, segue seu pastor, dependendo do nome que está em questão e também da liderança, por exemplo, do pastor. Eu hoje vejo a nossa igreja com a liderança do nosso pastor Reinaldo, é um homem muito inteligente, uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Inclusive eu quero até mandar um alô para ele, é um pai para nós. A igreja ama o nosso pastor, é um pastor sábio, pastor inteligente, e assim, é um homem que tem sabedoria para gerir essas coisas. Eu acredito que no momento, Walter, há uma grande possibilidade da igreja seguir como nunca antes. Que bacana, né? Como nunca antes. E assim, depende do nome, depende da pessoa, e depende como a igreja recebe. Por exemplo, por que a ideia do plebiscito foi boa? E o pastor Reinaldo deu uma ideia excelente, por isso que eu falei que é sábio, né? É um pastor sábio. Quando ele criou um plebiscito na igreja para decidir quem a igreja iria escolher. Então assim, quando a igreja optou por mim, a maioria votou no meu nome, então para mim isso aí já é uma pesquisa. É uma pesquisa que eu já fiz. É uma pesquisa e que mostra que está tendo uma boa aceitação. Agora, Dodge, no Poder Legislativo, já pensou na bandeira que você irá abraçar? Como seria o Dodge, vamos fazer conjectura aqui, o Dodge eleito, como seria o vereador Dodge lá na Câmara, com uma das tuas bandeiras que você iria defender, Dodge? Walter, eu sou uma pessoa assim que eu me sinto, eu tenho uma coisa assim dentro de mim, da questão social. Eu lembro quando eu peguei a mocidade, eu sempre achei que a igreja precisava sair das quatro paredes, que a igreja precisava trabalhar o social.
E eu sempre via algo faltando. E tanto que quando eu peguei a mocidade, em 2013, eu foquei o social. Trabalhei o espiritual da igreja com jovens, mas foquei fora. E graças a Deus, nós realizamos todos os projetos, Walter. Campanhas sociais, tudo, porque eu entendi que a igreja precisava disso. Então, algo que eu vou levar comigo, que eu aprendi na igreja e que eu vou levar para o social. E aprendi uma coisa, que não precisa você esperar pelo prefeito, não precisa você esperar pelo pastor. Você pode muito bem mobilizar, você pode muito bem juntar e conseguir apoios fora, de pessoas que gostam de ajudar. Foi o que a gente conseguiu, tanto da igreja quanto fora, nessas campanhas. A população gosta de ajudar, Walter. E uma das bandeiras, Walter, que eu vou levar é a bandeira da família. Eu se você acompanha na rede social, mas eu defendo muito a família tradicional, instituída por Deus. Eu não tenho nada contra as outras pessoas, assim, cada um em respeito, ser respeitado, tanto a religião quanto as opções de cada uma. Agora eu tenho o meu ideal, tenho o meu princípio e eu vou defender essa bandeira. Vou defender também uma coisa interessante, Walter, que para mim é um dos principais problemas em Piritiba. É a nossa juventude. Nós estamos vendo os jovens morrendo nas drogas, jovens morrendo fora da presença de Deus e também vivendo aí, indo embora porque não tem emprego. Walter, é um anseio da sociedade há muito tempo, essa questão de algo para a mocidade, para os jovens de Piritiba. O que a gente vê é festa, a gente não vê um projeto, eu tenho acompanhado a Câmara, que venha beneficiar os jovens, a futura geração de Piritiba. A gente não vê um vereador se dedicando ao máximo, ao fundo, para ir atrás e correr atrás, porque fica só esperando, criticando o prefeito, criticando a gestão, sabendo que um vereador, Walter, além dele legislar, ele pode muito bem criar projetos e buscar parcerias fora. Ele não precisa depender só da prefeitura, não. A prefeitura vai ser mais um incentivo. Agora, com o poder na mão, com o status de vereador, ele pode chegar em locais, em apoio com deputados, com empresários e trazer aqui meios para ajudar a juventude de Piritiba. Um dos projetos que você poderia defender para ajudar os jovens de Piritiba, você disse aí que os vereadores poderiam correr atrás. Qual seria um desses projetos, Walter, que poderia ser beneficiado? Essa questão de fábrica, que a gente já ouviu falar muito, é meio complicado. Apesar de estar chegando agora, eu gosto de política, mas o que eu quero falar é dar oportunidade. Dar a oportunidade desse jovem, assim como um jovem como eu, que tive a oportunidade de entrar em uma faculdade, de fazer uma pós-graduação. Eu não precisei de prefeitura em nenhum momento da minha vida até hoje. Eu, graças a Deus, eu tô me estruturando financeiramente, mas eu tive a oportunidade de chegar lá. Você dar qualificação aos jovens. Eu sei que tem alguns cursos, mas você precisa intensificar isso. Você precisa correr atrás, por exemplo, trazer parcerias. E essa questão de fábrica é difícil, mas não é impossível. E nós podemos chegar também nessa forma e trazer, por exemplo, programas sociais que venham contribuir, que existem muitos programas que venham influenciar e contribuir para o crescimento do jovem. Então, quando você dá oportunidade a um jovem lá no Cansanção, nas populares, dele aprender, trabalhar a cultura. Por exemplo, você vê apoio aí, eu vejo várias pessoas querendo ajudar, mas o apoio cultural, você, Walter, foi uma pessoa que fez um papel interessante no DECEL. Eu lembro, você lembra de mim quando eu jogava bola? Você vê o apoio no futebol, Walter? Você vê apoio na cultura, no esporte? Porque são essas coisas que tiram os jovens das drogas. São essas coisas que vão tirando os jovens. As igrejas. Eu vejo apoio. Cadê os apoios da igreja? Cadê os vereadores abraçar a causa das igrejas e chamar os pastores? Vamos trabalhar esses jovens aí? Vamos gerar um emprego aqui, vamos caçar um meio aqui, sentar com os empresários, fazer reuniões. Vamos tentar aqui bolar uma forma de pelo menos dar o primeiro emprego como estágio. Vamos tentar bolar um sistema de estágio aqui nas lojas. Vamos tentar bolar? Tem? Não tem, Walter. Falta a ideia. Não é coisa grande não, Walter. Tá vendo? Mas querendo trazer coisa. Não é coisa grande não. São coisas simples que vai empregar um jovem, ele vai ter a renda dele, vai manter ele em um programa social. A prefeitura pode bolar um programa social para isso, dar uma ajuda financeira para esse jovem fazer alguma coisa, até mesmo os jovens, até mesmo trabalhar. Já teve uma época aqui daquela questão da guarda. Lembra da guarda? Que Fábio foi guarda, menino. Ali foi um incentivo aos jovens, Walter. Fábio Reis poderia ter se desviado para outro caminho, mas Fábio se tornou uma pessoa de bem. Por quê? Eu acredito, e aí nós temos que dar a honra a quem tem honra. Na época de Ivan Cedrais, não foi isso? Na época de Ivan Cedrais. Então, eu preciso sentar, Walter. Eu confesso para você que está tudo novo na minha mente ainda. Eu sei que a minha bandeira é a juventude,
é os menos favorecidos e a família. E eu vou defender isso com unhas e dentes. Bacana. Agora, Dodi, qual a tua avaliação? Você disse que sempre acompanha os trabalhos da Câmara. Qual a avaliação que você faz hoje dessa legislatura aí que está atuando? Eu sou... Assim, eu comecei a visitar lá depois que apareceu essa comentário sobre o meu nome. E eu confesso para você, Walter, eu fico muito decepcionado. Eu sou muito realista. E se um dia eu chegar na Câmara, você vai ver um vereador bem realista, viu? Eu acho que muitos não vão gostar da minha Câmara, porque assim, eu sou muito realista. E outros vão gostar, porque eu sou muito realista. Se eu tiver de falar você aqui na sua frente, eu falo. Eu vejo a nossa Câmara hoje, Vassal, como um grupo de pessoas que só querem... me desculpem, mas é o que eu vi lá. Eu vi lá brigas, eu vi lá, às vezes, debates desnecessários, brigando porque a luz está apagada ali, apagada aqui. Eu vi ali uma coisa ferrendo em cima do prefeito, que o prefeito também pode ter dado lugar, mas é só pau, pau, pau. Eu vejo um grupo que é defendendo todo custo, o outro defendendo pau a todo custo, e eu não vejo projetos. Eu não vejo projetos para a sociedade. As pessoas, os nossos vereadores, me desculpe, precisam esquecer mais essa questão pessoal, sair da politicagem e entrar na política verdadeira, que é o debate das ideias, é sentar para ver o que é que Piritiba... Isso, ir para o campo das ideias e sentar e juntar todo mundo e dizer o que é que Piritiba precisa. O que é que o prefeito precisa, o que é que o prefeito... Vamos ajudar, vamos trabalhar, porque quem está sofrendo é os mais necessitados, Walter. Eu saí aqui entregando algumas cestas básicas aqui junto com a mocidade, nós entramos em casas aí que dava... Eu cheguei a chorar de ver famílias carentes que não tinham o que comer no dia. Então, assim, enquanto nós vemos nossos representantes gladiando lá dentro da Câmara lá, falam coisas que ia ser importância, eu não estou desmerecendo a Câmara. Tem os seus pontos positivos, mas eu acredito que a Câmara poderia fazer muito mais se largasse a politicagem de lado e fosse para a política verdadeira, fosse para o campo das ideias. Né? Sentar todo mundo, juntar todo mundo, correr atrás de meios viáveis para trazer para Piritiba fábricas mesmo, como se espera tanto uma fábrica em Piritiba. Se espera tanto um movimento aqui que venha tirar os jovens das drogas. Se espera tanto uma fiscalização mais profunda em cima da ação social. Porque Piritiba hoje está passando necessidade, os jovens estão passando necessidade. As famílias, né, não falo você, eu, que nós temos aqui um meio de renda, mas saia nos povoados, eu tenho saído bastante. Vai no meio das roças, lá no meio do mato. Aqui até mesmo aqui dentro da sede. Eu cheguei aqui numa casa na sede, Walter, que eu fiquei morto de pena. A mãe com a filha doente, com a barriga grande, e a única renda que ela tinha era Bolsa Família, R$120. E eu fiquei, a ação social já veio aqui? Eu não sei nem o que é isso, meu filho. Então, Walter, nós precisamos acordar. O Brasil está ruim, tá. Há uma crise, uma crise política, econômica em todos os sentidos. Mas há uma crise moral, que essa é a pior. Há uma corrupção terrível. E começa na nossa cidade, começa aqui. Quando não se prioriza as pessoas. Quando se prioriza aqui, me desculpe, Walter, eu vou falar, se prioriza o que aqui é as festas. Se prioriza o que aqui, Walter? A divulgação, a exaltação de alguns nomes. Mas se prioriza as pessoas, se prioriza o pobre vai ter importância agora. Agora vai começar importante. Eu sempre falo com o André, minha esposa, por que esse pessoal não visita antes? Por que esse pessoal não passa nas casas antes e só vai passar agora? Então agora é muito conveniente passar. Então por que as pessoas não mudam o foco? Falam, eu tenho que ajudar, o vereador está lá para ajudar. Não é dar cesta básica, não é só isso, que isso também faz parte. Às vezes as pessoas têm uma visão errada que o vereador é para dar as coisas. E não é. Mas acaba aqui ajudando às vezes, mas é para trabalhar no coletivo, Walter. Agora, para trabalhar no coletivo. Me diga uma coisa, trabalhos sociais, falou muito em trabalhos sociais. Agora, no momento, qual é o trabalho social que está sendo desenvolvido pela igreja, pela tua igreja, Dodi? Walter, nós desenvolvemos vários durante esse ano. A nossa igreja hoje, graças a Deus, tem uma equipe social. Eu quero parabenizar o nosso pastor Enaldo, nossa irmã Céia, toda a mocidade, porque eles foram guerreiros do meu lado, me ajudando também. E nós trabalhamos doações de cestas básicas. É o que eu já falei aqui. Nós chegamos a quase 50 cestas básicas esse ano na Semana Santa. Nós doamos centenas de brinquedos no Dia das Crianças. Isso a igreja. E eu, às vezes, eu fico até meio
meio cabreiro de falar isso aqui, porque eu quero falar da igreja, não é de mim, isso aqui é o dó de político que está fora. Estou falando da igreja, entendeu? A igreja doou, claro que foi sobre a minha liderança com a mocidade. A igreja, nós conseguimos fazer uma campanha social durante o frio, nós arrecadamos milhares de peças de roupa, Walter. Saímos entregando para as pessoas que não tinham cobertores. E agora, na das crianças, nós arrecadamos centenas de brinquedos e também fizemos um evento lá de graça, com parque, pula-pula, algodão doce, palhaços, brincadeiras, o dia, a tarde toda, tudo de graça. Foram mais de 200 crianças lá na igreja. Então a igreja a Assembleia de Deus hoje está de parabéns, porque é uma igreja em ação. Tanto aqui quanto no povoado. Fizemos campanha social, de teste de glicemia, aferição de pressão, no Cansanção, no Largo, em vários lugares. Então, assim, corte de cabelo de graça. E isso o nosso pastor na frente, incentivando, porque eu entendo e o nosso pastor entende que a igreja precisa sair das quatro paredes. E esse trabalho social é que as pessoas esperam da gente. A gente tem que levar o pão espiritual, mas o pão material também. Né? Que Jesus fazia isso, Walter. Por que aquela multidão seguia Jesus Cristo? Porque Jesus pregava, era até uma estratégia dele ganhar as almas. Né? Pregava, mas tinha pão. É tanto que numa certa feita lá ele multiplicou os pães, pegou os pães e os peixes e não multiplicou. Né? Então, a gente precisa acordar para isso. E eu acredito que Piritiba, a sociedade Piritiba em peso, precisa acordar para isso. Precisa. Nós estamos divididos, Walter. Esses dias, até sobre aquele vídeo mesmo, tem uma pessoa que fez um comentário quando viu uma foto minha com o Rui Costa, porque eu bato às vezes no PT e isso não é escondido. Eu sou contra o governo que está aí por essa situação que a gente está vivendo. Então, quando viu a foto minha com o Rui Costa, ô irmão Dodge, fala agora de Rui Costa aí. Eu falei, aí eu dei uma resposta, tive que responder. E aí eu disse, infelizmente, eu quero dizer para a pessoa, eu não tenho raiva de política algum. Eu não tenho ódio no coração de política algum, até porque isso seria politicagem. E é a politicagem que divide as pessoas. Eu faço política, eu debato as ideias. E se todo mundo fizesse isso, era para todos os candidatos hoje estar abraçados. Ivan, Jorge, Etemil, se todo mundo fazer parceria hoje com quem quiser e ninguém estranhasse. Sabe por quê, Walter? Porque as pessoas estranham hoje porque se gradia durante a campanha, vai pro lado pessoal, depois está junto. Agora, se estivesse debatendo as ideias, eu falei, então, minha filha, infelizmente o que divide hoje a sociedade é a politicagem. E eu, se preciso fosse, eu sei que ela não vai vir na minha casa, mas eu receberia a presidente Dilma com todo carinho, com todo amor, e receberia ela bem. Porque eu não tenho raiva dela. Eu discordo do governo dela, de Dilma gestora, de Dilma presidente. Agora, Dilma pessoa, eu nem conheço ela direito. Eu nem, não convivo com ela. Eu vou discordar de volta aqui das ideias de volta, mas não sei a personalidade de volta. Não sei a personalidade porque eu não estou todo dia vivendo com ele. Então, assim, eu respeito. E aí eu falei para a pessoa, é um governador, é uma autoridade, e eu como cidadão tenho que respeitar, e no momento a gente precisava da imagem dele para promover nossa educação. Você que não é contra o Dilma, é contra o governo dela. O que você está achando de tudo isso, do pedido do impeachment, dessa confusão toda que está Walter, acontecendo em Brasília? Eu tenho acompanhado, Walter, eu acho que assim, o Brasil está dando um retrocesso. A partir daquele momento que o Supremo Tribunal decretou aquela sentença dizer que o Senado pode vetar o impeachment de Dilma, aquilo foi um absurdo, Walter. Porque a legislação está clara lá que quem deve conduzir, dizer se vai ou não, é a Constituição, artigo 51, está lá dizendo, é a Câmara dos Deputados. Então aquilo ali, Walter, foi um retrocesso. Lascaram a nossa Constituição. Entendeu? Infelizmente, Walter, eu discordo. Alguns dizem que é golpe coisa nenhuma. Golpe é que o Brasil está sofrendo agora, Walter. Golpe é o que a economia sofreu, foi as pedaladas fiscais. Golpe, Walter, sabe o que é? É o Brasil perdendo o crédito lá fora. Golpe é a Petrobras sendo falida. Golpe é a cúpula do PT toda na cadeia. É o mensalão. Golpe, Walter, é as pessoas sofrendo hoje porque estão cortando Bolsa Família. Porque houve uma mentira, um estelionato eleitoral. Todo mundo está vendo que está na cara que mentiram para ganhar a eleição. Então, assim, está dentro da Constituição, em responsabilidade fiscal, né? E como é que uma coisa que está dentro da lei é golpe? Golpe, por que quando foi Collor não foi golpe? Né? FHC não foi golpe, porque o PT era o que mais pedia o impeachment. Então, Walter, existe hoje uma coisa, sabe, Walter, eu fico indignado com isso na internet, eu vejo direto. Se você é contra o PT, você é ignorante. Você assiste a Globo, a mídia está mudando sua mente. Quem disse isso? Nem Globo eu assisto. Entendeu? Eu não assisto o Globo. As pessoas acham que quem é contra o PT, eles. É os coxinha, é ignorante, são pessoas que não têm conhecimento, estão sendo levados pela mídia. Quem disse isso? Quem está dizendo é a justiça, Walter. O Supremo Tribunal que condenou todos eles, José Genuíno, Lula agora foi depor na Justiça Federal, Dilma está sendo todo o dia o nome de Dilma entrando nas denúncias lá.
Então, como é que é golpe? É a justiça que está condenando. Foi o Tribunal de Contas da União que rejeitou as contas de Dilma. Como é que é golpe? Foi ele, não foi Cunha. Eu entendo que Cunha, Walter, aí quero descer o pau em Cunha. Cunha pode ser corrupto, mas Cunha hoje é o cara que pode derrubar Dilma. É por isso que está sendo esse alvo. É por isso. Entendeu? Todas as artilharias estão sendo contra ele. Contra ele é alvo. Se você prestar atenção, todas as pessoas que levantam contra o governo se tornam alvo e eles querem denegrir a imagem. Então, a sociedade em si, eles querem enganar novamente a sociedade. Só que agora, Walter, eu tenho consciência que esse governo vai cair. Eu tenho dentro de mim que esse governo vai cair. Porque eu já entendo que é uma questão agora, eu já passo para o lado espiritual. Eu entendo que é uma questão de Deus querer derrubar esse governo, porque esse governo afrontou, Walter, em todos os sentidos, a moral do Brasil. Esse governo afrontou as igrejas. Esse governo afrontou o povo de Deus. Esse governo quis fechar igrejas. Esse governo quer aprovar casamento homossexual. Esse governo quer aprovar aborto. Esse governo quer liberar droga. Esse governo quer legalizar a prostituição. Esse governo quer aprovar a ideologia de gênero, dizer que a criança não nasce nem menino nem menina, que ela vai decidir quando tiver com 7 anos. Esse governo quer legalizar a maconha. Esse governo quer legalizar a corrupção e quer implantar no Brasil, Walter, um sistema comunista. Então, eu não aceito como jovem, eu tenho 30 anos, eu me sinto jovem, sou jovem, e não aceito, se eu puder influenciar. É por isso que eu estou lá na rede social mesmo, Walter. Alguns até questionam, sou crente, mas sou cidadão da terra e do céu. Enquanto cidadão da terra, eu tenho meus deveres como cidadão e posso defender minha bandeira. Qual é teu partido? Eu sou o PSC, Partido Social Cristão. É o E partido da família. aliado ao governo federal? Não. O PSC ele tem desvinculado, é tanto que Elivelto, que é deputado federal, que é um dos fortes não do está partido. mais com o governo? Não, não está governando. O PSC hoje está na oposição. O PSC na oposição. Porque, na verdade, é o partido da família, Walter. Não condiz com o PT. Partido Social Cristão. PSC, Por exemplo, qual é o número? É o 20. É o 20. Por exemplo, o PT, na verdade, veio com uma ideologia interessante. Mas depois eles acabaram se perdendo no caminho, quando estava com a galinha dos ovos de ouro na mão, pronto, criou o olho gordo, e agora está aí. Vai cair. Lula está acabado, e Dilma também está acabada. Vai ter impeachment, vai ter, não é golpe coisa nenhuma. Eu já ouvi até uma entrevista aqui semana passada, eu estava ouvindo que era golpe, eu quero que prove que é golpe. E a justiça está dizendo que... Então, assim, o Supremo Tribunal, você infelizmente... Ouviu que entrevista? É o padre Nivaldo. O vereador. O vereador do PT. PT. Então, assim, eu estava ouvindo. Então, assim, aí eu quero dizer, há um aparelhamento do governo hoje, que o Supremo Tribunal hoje, Walter, infelizmente, é uma vergonha. Eu entendo que é uma vergonha um Supremo Tribunal, a maior instância do nosso país, ser indicado pelo presidente da República. Aí agora o presidente vai ser impeachmentado, é brincadeira, eu vou te indicar para um cargo. Por que eu te indico, Walter? Dodge, a gente precisa de um cargo de confiança ali, tu bota o rei, bota a Walter, meu amigo, qualquer coisa ele vai segurar a barra. Poxa, o que aconteceu agora, Walter, é uma vergonha pro Brasil. Eu sou contra a intervenção militar, mas depois que eu vi aquilo ali, eu prefiro uma intervenção militar, porque quebraram a nossa Constituição. Quem tinha o direito de guardar a Constituição foram eles que lascaram a Constituição e tentaram proteger Dilma de todas as maneiras. Agora a Renan Calheiros lá no Senado vai tentar segurar, né? Mas eu acredito que ainda pode passar. Querendo já perturbar o Renan também, né? Não, mas eu acredito que vai acontecer tudo nos mínimos detalhes para passar, Walter. Eu acredito muito em Deus. E o que esse povo está fazendo com o Brasil, com os menos favorecidos do Brasil. Eles enganaram, Walter. Eles pisaram na cara dos brasileiros. Eles são bestas. São rebanho de bestas. Eu fico indignado, Walter, quando eu ainda vejo pessoas inteligentes defendendo essa corrupção que está aí. E você quer ver coisa? Sabe? Qual o medo do PT sair do poder hoje? Porque se o PT sair do poder, meu amigo, o que está debaixo do tapete vai voar tudo. E isso aí só é a ponta do iceberg que a gente está vendo. Então eles estão tentando de todas as formas segurar. Porque quando sair ali, Walter, o que vai ser de podre, que esses caras roubaram no Brasil, bilhões e bilhões, vai ser coisa segura. Vai ser muita coisa, Walter. Então o medo de Dilma, de Lula, da cúpula do PT é perder. Exatamente porque eles estão segurando lá. E ali, meu amigo, eu acho que o Lula não tá nem dormindo de noite, porque vai ser preso. Vai ser preso. O cara não sabe nada, Walter. Bacana, não sabe nada. Conversamos aqui com Dodge Reis. Dodge Reis. Já tem o slogan do Dodge? Ainda não. É isso que eu vou falar. Fábio Reis era... Amigo de vocês. Fábio Reis, amigo de vocês, e o Dodge. Ô, Walter, a questão é essa. Eu falei que a coisa caiu no meu colo, entendeu? Então eu ainda tenho que sentar. Eu comecei já a fazer algumas coisas, eu tenho que sentar para preparar plano,
de campanha, como vai ser quais os meus projetos aí em cima dos jovens também. Eu falei algumas coisas aqui, Sim, mas sim. o que eu puder conseguir para ajudar a mocidade de Piritiba, os jovens de Piritiba, eu vou estar trabalhando. E assim, eu preciso juntar uma equipe, estou trabalhando uma equipe já, né? E graças a Deus a gente está tendo apoio. Aí vem apoio da igreja, apoio do nosso querido Bel Artoplast. Aí vem o apoio da nossa igreja, apoio do deputado. Então assim, a gente entra com uma chance. Eu não vou entrar só, né? Graças a Deus não vou entrar só. E Deus em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar. Se for de ser, Walter, você. Se não, é o que ele disse. Eu vou continuar na minha, fazendo a obra de Deus como eu sempre faço, trabalhando. Eu não dependo disso. Eu não dependo de dinheiro do vereador. Apesar que o salário é um salário razoável. Até dizem aí que querem diminuir o salário do vereador. Agora sim, não é porque hoje eu sou suspeito em falar. Mas eu queria que diminuísse também, junto com o do vereador, do presidente, ou do Supremo Tribunal, ou dos deputados, ou dos senadores, de todos. Porque são eles que fazem efeito. É esses caras que fazem efeito. Olha os absurdos que esse povo ganha lá. Então, tem que começar lá de cima, até chegar no vereador. Eu sou a favor que reduza mesmo o vereador. Agora começa cortando lá em cima. Agora quer pegar logo do vereador. Então, e eu seria a favor, sabe o que, Walter? Que reduzisse também fizesse uma coisa. O cara quer ser vereador, vai fazer uma prova para passar. É porque todo mundo hoje quer ser vereador, blá 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 blá. Por isso que parece que tá, Walter. Então assim, aí a pessoa não tem qualificação nenhuma, não tem preparo nenhum, e tá lá representando centenas de pessoas. Aí depois a gente reclama, o cara não sabe o que é uma lei, o que é um projeto. Eu não tô falando isso aqui para menosprezar ninguém. Eu tô falando a verdade. Você quer ser vereador, Walter? Pronto. Nós vamos fazer uma prova aqui. Se você for passar, sabe como no Conselho Tutelar? Eu passei no Conselho Tutelar uma vez, perdi na eleição. Se você tiver a pontuação mínima, e essa prova vai cair em legislação, porque você vai trabalhar com leis. Você votos no Conselho Tutelar? Eu tive, naquela época, era mototáxi, tem mais de 10 anos. Eu tive 91 votos. Aí naquela época ninguém me conhecia, eu não sei de onde veio esses 91 votos, Walter. Porque eu tinha 90, eu achei que não ia ter nem 10. Aí eu passei em primeiro lugar na prova, só que teve a votação, aí eu perdi. Aí acontece, vai cair legislação, direito, vai cair elaboração de projetos, gestão pública, você não vai trabalhar com isso? Então se prepare para isso, meu filho. Agora o cara não saber nada disso, tem que ter uma Pelo prova. que você está dizendo aí, você acha que o Poder Legislativo, os vereadores atuais são despreparados? Não me complique não. Pela sua visão, sim. Não, no geral, Walter, no geral, me desculpe a franqueza, mas no geral, são não só o Poder Legislativo da Câmara Municipal, mas Câmara Federal, Câmara Estadual. Você assistia a CQC, você viu os caras da CQC pegando os deputados nas pegadinhas. Então, Walter, se eu quero entrar para a Câmara, eu tenho que me qualificar. Eu já comecei a estudar a Constituição agora a fundo, porque pode ser que eu consiga. Eu quero estudar o regimento interno da Câmara, porque eu quero saber como é que funciona lá. Estou buscando. Busca logo. Eu quero estudar a lei orgânica do município, porque eu quero saber onde eu posso meter a mão, como eu posso reivindicar o prefeito dentro da legalidade e como eu posso ter base. Como é que eu vou para um lugar e eu não estou preparado? E foi isso que o meu pastor falou dentro da igreja lá. Nós precisamos entender uma coisa. José foi governador, mas Deus teve todo um processo. Quando ele só chegou lá quando estava preparado. Daniel teve todo um processo. Só chegou lá quando Deus colocou quando estava preparado. Então, nós vemos hoje essa banalização terrível. E essa é a verdade. Infelizmente, algumas pessoas podem não estar gostando do que eu estou falando aqui. Mas essa é a verdade e a verdade o que bacana é você, essa sua transparência. Então, mas, infelizmente, já chegamos ao final do nosso programa. Bacana demais. Parabéns por tua iniciativa. Esperamos que outros jovens também busquem essa iniciativa, que possa estar participando mais ativamente da vida do nosso município. Enfim, boa sorte. E da próxima vez vamos trazer já o slogan para divulgar. Boa sorte e fica aí, Dodi, à vontade. Você tem mais um minutinho aí para as tuas considerações, Dodi. Ok, eu quero aqui, Walter, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu entendo que é Deus, viu, Walter? Eu já acordei você me ligando, Walter, eu estava até meio que esquecido. Então, assim, mas Deus queria que eu estivesse aqui hoje nessa manhã. Eu quero aqui já agradecer a você também, Walter, porque você tem sido ultimamente assim, um braço forte na divulgação pra gente. Essa que é a audiência que é grande, viu? Eu estava rodando aqui comentando, então assim, é uma ferramenta poderosa,
que está dando espaço para as igrejas, e eu agradeço a você por isso. Eu quero agradecer, Walter, meu pastor Enaldo, é um homem de Deus, um homem que veio para Piritiba para abençoar. Se ele estiver na escuta, eu quero mandar um alô para ele, né, para a família dele, que veio para abençoar Piritiba, e Piritiba ganhou muito com a vinda do pastor Enaldo. Eu quero agradecer a cada irmão meu da igreja, esses que têm confiado em mim, meus irmãos aí no povoado, os jovens, os dirigentes. Agradecer também, Walter, não posso esquecer de agradecer minha família, minha esposa, né, meu filho, que está do meu lado sempre enfrentando as barras comigo. É a minha mãe, que está meio que enferma, mas ela vai sair dessa. E eu acredito que ela vai estar lá no dia, no cima do palanque, junto comigo. E eu não posso esquecer de falar, Walter, do meu bairro, do Cansanção. É o bairro que eu amo. Eu nasci ali, me criei ali. E eu sempre costumo falar, ainda que na eleição não tenha um voto no Cansanção, mas eu serei o vereador que representará o Cansanção, em todo sentido, porque eu sei ser grato, tá certo? E agradecer a todos e a vocês que Deus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Busca ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque Ele é a solução para os nossos problemas, amém? Não adianta governo, prefeito, vereador, se não estiver na direção de Jesus Cristo. É isso aí, Valeu, ó. Dodge.